está ao vivo. Deixa eu... Ainda não. Tema. Pronto. Olá pessoal que está entrando. Tô só ajustando as coisas aqui. Já deixei o tema aí fixo para que vocês possam ver. Aqui. Ah, tá difícil aqui. Cadê o homem? Aqui, achei. Pronto. Oh, e aí, Wellington? E aí, Fala, Augusto. vamos lá? Bora lá. Obrigado ao Esperar um pessoal que pouquinho, veio. uns E 5 vamos falar um minutinhos, pouquinho. tá? Vai aquecendo aqui, né? Como a gente avisou. Live de hoje. Bom, eu tô fazendo o seu papel. Tô deixando. É, assume aí, homem. Esperar uns 5 minutinhos, pessoal, porque tá todo mundo escutando, quem já tá aí? Tá me escutando? Tá escutando o Lucas? É, se tiver algum eco, alguma coisa, vocês avisam, né? Parece que só um de Uhum. fone já resolve a ideia do eco, né? Pelo que eu tenho visto nas lives ultimamente. Ó, tá dando um ok aqui. Legal. Show. A gente decidiu inverter para que quem for apresentar o seu artigo fique mais à mostra, né? Vamos testando aqui. Vocês vão dando A sua gente tá, opinião aí também. a gente tá tentando ver maneiras de a coisa ser mais palatável, mais clara, enfim. E colocar em evidência, porque acho que em alguns celulares e tal, quem está embaixo fica meio apagado, né? Então a gente está tentando colocar em evidência quem vai falar, né? E a gente está Uhum. fazendo assim, a gente está seguindo a ordem dos textos, e quem fala, enfim, é interrogado pelo anterior, né? Por quem falou da outra vez, né? Então, só para discutir uns pontos importantes aí, que a gente começar discutindo, para avisar, a gente recebeu, assim, teve muitas críticas em relação ao anterior, e é importante que a gente está tentando aí uma maneira de pensar a transmissão e o trabalho com os textos de uma forma que se adequa à proposta, né, à proposta do nosso grupo, que é uma proposta de trazer um debate nas mídias digitais da psicanálise, de trazer esse debate de uma maneira mais aberta, mais para, né, para as pessoas poderem se questionar e questionar-nos e trazer-nos assim questões e problemas e que a gente possa poder apresentar aí uma maneira de pensar a psicanálise que seja talvez, não sei, diferente ou mais interessante. Então, aos poucos aí a gente está vendo essa ideia de fazer a live é uma ideia de trazer para discussão, enfim, colocar um acento na nossa revista, nos nossos artigos, e para que as pessoas que trabalharam nos artigos possam falar um pouco, né, da experiência aí, do artigo, e principalmente, mais importante de tudo, discutir com quem tiver a fim de discutir com a gente. Né? Eu acho que é importante e a gente está aberto e a gente se interessa muito pelas críticas e pela discussão. Então é importante aí que a gente está tentando fazer uma espécie de reconhecimento desse campo e tentando, de alguma maneira, incorporar as críticas para que a gente possa sempre apresentar um dispositivo, uma maneira de apresentar o trabalho e a discussão que seja mais que possa ser mais interessante para quem estiver escutando e pensando junto com a gente. Então, esse é o propósito fundamental da gente aqui. Né? As críticas aos artigos, enfim, é uma ocasião da gente tratar delas aqui. Quem tiver questões e discussões, então, vale relembrar que a gente vai tentar aqui discutir as perguntas que vocês colocarem aqui na hora. E, bom, a partir disso, ir discutindo para frente. Né? Muitas questões ficaram do anterior, em que eu estava
falando do meu trabalho, enfim, do meu artigo, e uma delas até muito importante das discussões suscitadas no meu artigo, a gente fez um BordaCast sobre isso. Para quem não teve oportunidade de ouvir aí o nosso BordaCast, deu uma escutada, que foi esse último BordaCast que a gente tratou sobre a responsabilidade subjetiva, que bem ou Uhum. mal toca num limiar entre o meu trabalho e o trabalho do Lucas, que é lógico, a gente pensou a sequência dos artigos de uma maneira que tenha uma sequência, né? Uma sequência teórica e uma sequência de argumentação. Então, nesse meio tempo, entre a minha live e essa live de hoje, a gente fez um BordaCast para tentar, de alguma maneira, apresentar a nossa maneira de pensar uma questão muito específica, muito difícil e muito delicada, que é a da responsabilidade subjetiva. Então, quem tiver interesse, que ainda não escutou, escute, e daí a gente pode conversar sobre isso em outra ocasião. Então, apresentando o Lucas, eu sou Augusto, a gente aqui vai Opa. tentar conversar um pouco sobre o artigo do Lucas. Lembrando, queria só fazer um lembrete importante que a Borda está aí em conjunto com o Juan Manuel Martínez, que a gente está fazendo aí, Sim, né, esse curso com ele, que ia ser um evento presencial, mas a gente está num momento caótico e a gente foi obrigado a rever isso e agora a gente está com isso. Então, quem tiver interesse, dê uma olhada na nossa página e nas nossas, enfim, nas mídias daqui, do Facebook e na nossa página bordalacaniana.com. Esse lembrete dado, e aí agora a gente entra aí de cabeça aí no tema do nosso encontro aqui. E eu queria começar pedindo para o Lucas, enfim, se apresentar com mais cuidado e apresentar o seu artigo. Queria te perguntar a razão dele, já boa. lançando umas perguntas. Por que esse artigo? Por que esse tema? E queria te fazer uma outra questão, que é, se você puder falar um pouco, o que esse tema e essa discussão que você traz no teu artigo tem a ver com a nossa proposta do grupo. Muito boas Então, perguntas, Augusto. Obrigado pela palavra aí. Meu nome é Lucas Pires, né? Para quem talvez não me conheça, sou psicólogo e psicanalista aqui da cidade de São Paulo, né? Meu Instagram profissional é o Psicanálise de Bolso, né? E por que esse artigo, né? Introdução ao Centro Inconsciente, né? Uh, Melhor falar um pouco do tema. Uma das coisas que a gente encontra no campo da psicanálise, né? Que é um grande problema, não é o único problema, mas na minha opinião é um grande problema, é que a gente não tem delimitações claras de conceitos fundamentais e do nosso objeto de trabalho, né? E a gente fica nessa confusão de que eu falo A, você fala B, e a gente não conversa, e tudo isso cada vez mais é fomentado e sustentado por uma ideia de que eu tenho a minha leitura, você tem a sua leitura, e cada um vai para o seu canto, né? E a gente não consegue fazer um campo de fato aí, a gente tem um amontoado de pessoas que se encontram debaixo de um guarda-chuva comum, que é psicanálise, mas não falam a mesma língua. A gente até toca nisso bastante se não me engano, no primeiro episódio, né, do BordaCast, né, porque aborda. E vocês podem abrir livros aí de psicanalistas e pegar definições completamente diferentes de conceitos como transferência, de ideias como o real, por exemplo, e conceitos que não são fáceis de entender porque tem uma fundamentação difícil, mas se a gente não conseguir começar a conversar, vai ser difícil que a gente consiga estabelecer um campo de fato, né? Estabelecer um campo onde a gente possa conversar com nossos pares, né, de uma forma horizontal e que a gente se entenda. Por exemplo, quando eu pego para falar no artigo entre físicos, se você menciona as leis de Newton, eles já sabem do que você está falando. E aí, a partir daí, eles podem começar a conversar algum problema que se trabalhe a partir disso, ou que se resolva com isso. Não vai ter que. Não, mas a sua leitura da lei de Newton está errada, porque essa é a minha leitura. Não, a lei está lá escrita e você usa aquilo da forma como ela se propõe. Ela serve para alguma coisa, não serve para tudo, né?
de novo, a ideia de uma delimitação. Pela falta de delimitação, que é uma coisa que me chamou a atenção quando eu peguei o texto do Lacan, o Ciência e Verdade, né? O texto que está nos escritos. O último texto dos escritos, acho que sempre é bom lembrar também que é a primeira aula do Seminário 13, né? O objeto da psicanálise, né? Qual que é o nosso objeto? Uma pergunta simples aqui para a gente se fazer. Qual que é o nosso objeto, né, de trabalho? Com o que a gente trabalha? Se a gente não tiver isso bem delimitado, a gente vai estar fazendo um senso comum, porque aí é qualquer coisa, né? E não me parece que a psicanálise, a teoria psicanalítica, melhor dizendo, se propõe a fazer um qualquer coisa, né? Muito pelo contrário, ela se propõe a uma coisa muito específica. Pode ser difícil de ouvir isso, pode ser difícil de lidar com isso, né? Por alguns motivos, como por exemplo, você ter dificuldade de entender qual que é o objeto, por que aquele objeto, como se fundamenta isso, e também difícil de entender como, por exemplo, quando a gente escuta, mas psicanálise não é só clínica, né? E é uma coisa que a gente já falou na borda mas só clínica não é pouca coisa, né? É muita coisa, né? Não é porque a gente trata de um tipo de sofrimento específico, né? Que é uma coisa ali bem delimitada, que seja pouca coisa, né? É importante que a gente consiga fazer alguma coisa com isso, né? A teoria está aí para tentar fazer algo com isso. E é aí surge a clínica. Então, acho que algumas das dificuldades iniciais de ter que lidar com essa ideia de delimitação estão aí. Logo no começo do texto, eu vou olhar aqui para baixo que eu vou pegar algumas citações, né, alguns pontos aqui, enfim, do Aham. Ciência e Verdade, como eu estava falando. Oi, Augusto. Pode falar, pode ir lá. Ah, tá. Primeira página, né, do texto, né, 869. O Lacan fala num parágrafo, né. É preciso uma certa redução, às vezes demorada para se efetuar, mas sempre decisiva no nascimento de uma ciência. Redução que constitui propriamente seu objeto, né. Quando eu li isso foi, posso dizer, o pontapé inicial para começar a pensar o que eu ia escrever, né, dentro do tema, quando a gente decidiu lá atrás o tema da edição número 1, que foi o que faz um psicanalista, e pegando essa ideia da dificuldade que a gente tem para conversar, eu me apoiei também na ideia do mito, né, da Torre de Babel, para quem não sabe, uma breve explicação. Após o dilúvio, só tinha uma população, isso na Bíblia, né? Só tinha uma população no mundo, um grupo, uma nação, né, que falavam o mesmo idioma. Eles decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, né, para evitar um novo dilúvio e para chegar perto de Deus. Deus viu isso, não ficou satisfeito, ficou revoltado com isso. E o que ele fez? Confunde as línguas de todo mundo, então cada pessoa passa a falar um idioma diferente e espalha essas pessoas pelo planeta Terra, né? Esse é o mito da Bíblia que explica por que a gente tem idiomas diferentes, né? Não adianta nada eu pegar alguém que fala chinês e alguém que fala espanhol e botar eles para conversar que não vai adiantar. Eles não vão se entender. Talvez consigam um gesto aqui e ali, talvez não, porque alguns gestos significam uma coisa em uma cultura e significam outra coisa em outra cultura. Gestos que aqui no Brasil são normais, em outros países são ofensas. Então, não há um solo comum ali para eles conversarem. É necessário que um aprenda o idioma do outro, nesse caso. Me parece que na psicanálise também é necessário que a gente possa aprender, digamos assim, esse idioma que é a teoria, né? E se na teoria lacaniana nosso objeto de trabalho é o sujeito inconsciente, então a proposta é se delimitar o que é o sujeito inconsciente, né? E uma delimitação que passa bem de uma ideia de introdução, por isso o título de introdução ao sujeito inconsciente, de que é necessário que a gente faça primeiro uma delimitação de o sujeito é diferente de pessoa, né? Lacan subvertia as palavras, dava outras definições, outros usos. É importante a gente deixar isso claro, mas também a gente precisa ver o quanto isso ajudou ou atrapalhou em alguns casos. Por exemplo, em francês, quando a gente pega o termo para sujeito, né, que é sujet, né, significa, deixa eu pegar aqui rapidinho, né, ó, tem a acepção de pessoa, né, o indivíduo, como no português. Tem a ideia de estar sujeito a alguma coisa, né? Então, por exemplo, para você ter férias, você precisa tirar 10 na prova, né? Então, você depende daquilo. Uma ideia que a gente não tem no português, que é de assunto, tema, que também tem no inglês,
E é aquele termo da frase que se liga ao verbo. Né? A gente tem isso no francês. O português é um pouco parecido, a gente também tem essas ideias. Como eu falei, só não tem ideia de tema. E o Lacan usou sujeito indiscriminadamente. Se vocês procurarem pela incidência do termo sujeito, por exemplo, nos escritos, para delimitar um pouco, você vai ver que aparece, hoje em dia a gente tem como fazer isso, né, através do PDF, que aparece mais de 1000 vezes, ele usando sujeito nos textos. Se você for de um em um, que isso é um exercício que me parece ser importante para que a gente faça, para que a gente tente entender do que você está falando em cada momento, em cada situação, você vai ver que, ora, o Lacan está usando sujeito para falar de pessoa, ora, no português não aparece, né, porque vai estar assunto, mas se a gente pega no francês vai estar lá sujet, né, então, como assunto. Tem exemplo no começo de uma lição do seminário 10, começo de uma lição do seminário 15 também ele usa sujeito enquanto assunto. E é importante que a gente leia o parágrafo e veja do que ele está falando. Por quê? Em vários desses parágrafos, ele está falando do sujeito inconsciente. E ele está deixando isso bem claro. Que ele faz diferenciações. Peguei alguma dessas citações para usar no artigo. Porque, de novo, se a gente não conseguir começar a falar o mesmo idioma enquanto está discutindo a teoria, a gente não vai conseguir, talvez, pensar em problemas futuros, talvez em uma psicanálise por vir ainda. Né? E pensando junto com como isso tem relação com quem trabalha na borda, me parece que bate muito nessa ideia do rigor que a gente discute, né, na borda, de que a gente precisa tentar entender de onde vem aquilo que a gente está falando, por que é assim, né, como é que se sustenta a argumentação que você está tentando colocar. Né. Faz sentido isso na teoria que você está falando? Onde você leu isso? Né? É uma consistência ou uma inconsistência da teoria? Né? Porque é importante trabalhar com os dois. Né? Muitas vezes a gente olha para a consistência e a inconsistência joga para debaixo do tapete. Ou pega uma inconsistência e eleva a categoria de conceito, por exemplo. E aí a gente começa a discutir, mas será que isso é um conceito? Uma coisa que o Lacan falou uma única vez, será que merece toda essa importância, assim, de fato? É uma coisa que a gente também comenta no BordaCast da responsabilidade subjetiva, até porque foi necessário que a gente passasse pela ideia de dividir o que é sujeito inconsciente de pessoa. E para ajudar isso, eu queria ler uma citação para começar, do Ciência e Verdade também, para mostrar como o Lacan, por mais que ele dê voltas, ele tem um estilo meio complicado de ler às vezes, mas em certas definições ele é direto. Né? Ele especifica do que ele está falando, para poder avançar, né, na discussão. Aqui, ó. Essa citação do Ciência e Verdade está na página 890, né, dos escritos. Abre aspas. Em suma, encontramos aqui o sujeito do significante, tal como articulamos no ano passado, veiculado pelo significante em sua relação com outro significante. E aqui um parênteses que é importante que o Lacan está falando da definição, né, canônica de significante. O que é o significante para ele, né, na teoria dele, e isso você encontra ao longo da obra dele diversas vezes. Você vai cansar de ver isso daqui. O que é o significante? O significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Né? Guarda isso daí que a gente já vai voltar nisso. Voltando aqui para o parágrafo, né? Ele deve ser severamente distinguido, né? Então, o sujeito que ele está falando, o sujeito significante, deve ser severamente distinguido tanto do indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica classificável como objeto da compreensão. Então, aqui é uma das situações que o Lacan está diferenciando radicalmente de que o sujeito que nos interessa, que é o nosso objeto de trabalho, não tem nada a ver com o biológico. Não quer dizer que não exista o biológico, que não existe uma pessoa, por exemplo, né? Porque às vezes pode dar essa ideia. Não, tem uma pessoa que vem no consultório, hoje em dia faz uma ligação de vídeo com a gente, que está falando coisas para você e você está ouvindo e conversando com ela. São duas pessoas ali conversando, claro. O ponto é que não é essa pessoa que me fala que é o meu objeto de trabalho, mas é o que se produz desse discurso que se produz, né, essa fala entre essas duas pessoas que eu vou operar ali, eu enquanto analista, né?
sim. Isso que talvez seja difícil de entender, mas que é o ponto principal aqui. E por isso também a ideia de introdução ao sujeito inconsciente. Uma outra coisa que eu acho importante falar aqui no porquê introdução é também uma das ideias do Lacan, que é uma das críticas dele, que eu acho que vale a pena a gente se servir disso, de quando ele fala, por exemplo, no seminário 2 sim, quando ele fala alguns problemas, que um dos problemas é a gente não ser curioso o suficiente, e o outro é a gente compreender demais, né? Ou também, você pode escutar por aí, compreender rápido demais, né? Que com isso, por exemplo, a gente não pode pegar, é isso, pronto, acabou. Não é muito bem isso, né, que o Lacan está falando. É, então é importante que a gente tome isso daqui como a minha proposta, né, uma chave de leitura, né, para você, quando está estudando um texto lacaniano, você tentar procurar ali que sujeito é aquele que está sendo falado. É por isso também, para adiantar alguma coisa, que a proposta que eu lanço mais para o meio do artigo é de que a gente, para tentar facilitar o nosso campo, a gente possa começar a fazer diferente do Lacan. Lacan se serviu da palavra à torta e direita de modo indiscriminado. Eu proponho que a gente possa, talvez, começar se a gente vai falar de sujeito inconsciente, aí sim usar sujeito. Né? Se for uma pessoa, não vou falar, por exemplo, um sujeito de 32 anos vem até o meu consultório e conta tais coisas. Não. Tem uma pessoa de 32 anos que me conta algumas coisas e o sujeito daquele caso é X. É, que a gente possa começar a fazer isso. Eu acho que isso é importante. Né? Um, e continuando, né, o Lacan se propôs a trabalhar com, por exemplo, a ideia do inconsciente estudada como linguagem. Né? Augusto falou bastante na live sobre por que o inconsciente não existe, por que é um efeito de linguagem, como se estrutura a coisa. O sujeito, né, voltando para a ideia do, da definição de significante, né, que o significante é aquilo que representa um sujeito pelo significante. É importante que a gente tenha claro que esse significante é diferente do significante da linguística, do Saussure, né, porque não é o que significa, né, é totalmente esvaziado de significado. As operações que o Lacan faz no signo linguístico do Saussure, de retirar as relações que significante e significado tem, inverter as posições e estabelecer que a barra que o separa é intransponível, então a gente não tem mais como um significante significar alguma coisa, né, enquanto ele mesmo. É necessário que a gente tenha uma articulação entre dois, ao menos dois, para que aí sim se produza uma significação. Que, enquanto se conversa alguma coisa com o paciente, o analista destaca algum pedaço, e aí pode ser uma palavra, pode ser um fonema, pode ser uma frase, pode ser toda uma história que ele contou sobre alguma coisa. Por quê? Significante é aquilo que representa. É aquilo que representa. Né? E não é uma palavra, é aquilo que representa. E isso pode ser uma palavra. Dentro dessas articulações entre dois significantes, a gente vai ter um sujeito inconsciente. Que é essa significação que se produz através disso. Por exemplo, de dois significantes qualquer que o analista elege de forma arbitrária ali do discurso que se produz entre ele e o analisante, pode surgir, por exemplo, S1 e S2, a ideia de, por exemplo, por que eu não consigo sustentar isso? E esse acaba sendo o sujeito naquele momento, daquela análise. Pode ser que isso perdure, pode ser que não. Outro ponto importante aqui, já que a gente está diferenciando sujeito e inconsciente, então sujeito de pessoa, é que se a gente trabalha com articulação de significantes e isso produz sujeitos, e a pessoa que nos relata não nos interessa no sentido de que não é nela que eu vou trabalhar, assim como o médico pega, examina a pessoa, prescreve um remédio, faz exame de toque, alguns casos, como por exemplo, ortopedista, você quebrou um osso, ele vai ter que pegar, botar o osso no lugar, passar gesso. Para ele sim interessa a pessoa. Para a gente não interessa a pessoa, porque a gente trabalha com discurso, com articulação de significantes. Então, assim como não é um sujeito que vem ao consultório, mas é uma pessoa que vem ao consultório,
e daquilo que se conversa e se faz operação, né? O analista está tentando fazer operações na leitura que ele faz do discurso, elegendo significantes, porque pode ser uma contradição que aparece no discurso, pode ser uma simples sublinhado em algo que é falado, você pode inverter alguma coisa do que a pessoa apresenta e ver que efeitos são provocados disso. Então, não é a pessoa que muda, é o sujeito que muda porque a articulação de significantes pode ser mudada. É claro que isso tem influência na pessoa, né? Passa-se um tempo e a vida da pessoa vai mudando, né? Ela começa a conseguir fazer coisas que não fazia antes, sofre menos. Se o caso vai andando, a coisa vai mudando. Só que pode ser difícil pensar isso porque, de novo, a gente tem a ideia de sujeito como pessoa, né, no português. A ideia de indivíduo também aparece às vezes, só que aí a gente já começa a esbarrar um pouco no significado das palavras, né? Por quê? Indivíduo, no dicionário, se vocês olharem, tem a ideia de aquilo que é uno, que é não divisível, que é indiviso, né, que você não pode separar, é uma coisa só. E o sujeito com que o Lacan, né, da forma como ele está propondo trabalhar, né, que ele até fala que é o sujeito da ciência, é um sujeito dividido, né, dividido entre saber e verdade. Né. Aqui seria interessante também pegar, já que estamos em delimitação, delimitar também qual que é a noção de verdade em Lacan, com qual que ele trabalha, qual que é a noção de saber em Lacan, como ele trabalha isso. De novo, para que a gente possa sair da Babel e poder começar a conversar uma relação horizontal, né? Para que a gente possa também evitar efeitos imaginários de grupo, de que alguém está em cima e sabe mais e quem tem embaixo sabe menos, que a gente possa tentar ter um solo comum de conversa. Eu acho que esses são os pontos principais assim que eu tentei trazer no artigo. Eu queria ler mais duas citações aqui, só para cobrir terrenos também, porque me parece que é importante que a gente faça isso, que são dois momentos, né, na obra do Lacan, um no seminário 2, outro no seminário 23. Eu já falei eles no Bordacast sobre a responsabilidade subjetiva, mas quero trazer aqui também de novo para quem talvez não tenha escutado o programa, porque um dos problemas que a gente tem no nosso campo também é grupos que trabalham com uma ideia de um último Lacan, um ultimíssimo Lacan, de que é o que está no final que importa, com um Lacan evolutivo, né? Por mais que, por exemplo, se a gente pegar a citação que eu li do Ciência e Verdade, ele fala que não tem nada a ver com uma evolução psicológica desse sujeito que interessa. Então, não tem esse caráter na teoria dele, né? Então, por que se preocupa com uma evolução da coisa? É algo que a gente fica aí no campo para pensar, né? Pegado do Seminário 2 primeiro, a citação, tá na edição da Zahar que eu tenho, a página 19, né? Lição de 17 de novembro de 54. O sujeito como tal, funcionando como sujeito, é algo diferente de um organismo que se adapta. Então, não é isso. Né? Tá bem claro aqui. É outra coisa. E para quem sabe ouvi-lo, a sua conduta toda fala a partir de um outro lugar, que não o deste eixo que podemos aprender quando o consideramos como função no indivíduo. Então ele continua falando isso aqui. Ou seja, com um certo número de interesses concebidos na arete individual. Arete é virtude. E seminário 23, página 150 do que eu tenho aqui, na lição de 11 de maio de 76. Lacan disse, né? Abre aspas. Vocês precisam perceber que o que eu lhes disse sobre as relações do homem com o seu corpo atém-se inteiramente ao fato de que o homem dizer que o corpo, seu corpo, ele o tem. Dizer seu já é dizer que ele o possui, como se fosse naturalmente um móvel. Aqui, olha o ponto que ele vai falar agora. Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir estritamente o sujeito. Então tudo que ele falou até agora nada tem a ver. Não é isso. Não é disso que se trata. É outra coisa. Continuando aqui. Que, por sua vez, só se define de modo correto na medida em que é representado por um significante junto a outro significante. E a gente volta para a definição de significante, né, em Lacan. Então, é importante que a gente comece a perceber que, de fato, o sujeito que nos interessa, né, que não é o sujeito pessoa, que é o sujeito inconsciente,
é isso que é um efeito de um discurso, efeito de uma linguagem, é aquilo que é produzido, né? E no momento que é produzido, ele também já se esvai, ele tem essa característica. É um sujeito inapreensível, né? Você não tem como dizer que uma pessoa é inapreensível, isso não existe, né? Agora, um efeito de linguagem que ele só me aparece, ele é inapreensível. Isso é difícil de entender, necessita estudo, mas não é impossível, né? Eu acho que a gente precisa começar a fazer essas delimitações, por isso que estou batendo nessa palavra, né, delimitação, para que a gente possa, de novo, começar a conversar. Para que eu falo, ó, caso tal tem um sujeito assim, e você já entende que não é pessoa, né? Você entende que o tema, né, por mais que não tenha no português, mas a gente pode pensar assim, que o tema daquele caso é esse, né? A incapacidade de sustentar alguma coisa, não sei, por exemplo. Acho que basicamente a ideia principal é essa. Eu queria comentar algumas coisas porque me parece importante e também dialoga com o meu trabalho e com o meu artigo. Eu não sei se a gente pode desfazer essa Babel. Hum, Que você falando me chamou a atenção porque Deus faz uma torre de Babel. Enfim, no caso, o Lacan entregou para a gente uma Babel. Né? O Lacan entregou um problema no nosso colo, que uhum, é, que é um ensino com muitos pontos delicados, com muitos pontos difíceis, com muitos pontos em que ele estava discutindo com Deus e o mundo, né? Com sim, Deus, o mundo, os filósofos, e isso de maneira nenhuma fica às vezes evidente, fica claro, né? uhum, Então ele deixou para a gente uma espécie digamos, de Babel essencial ao campo, né? E me parece que um dos esforços que a gente teria que fazer é, de fato, fazer uma espécie assim, recolher um pouco dessas dificuldades para que a gente possa, de alguma maneira, entrar em um consenso básico. Assim. Não digo nem desfazer uhum, a Babel, mas entrar num consenso básico. Né? Por que o problema do sujeito para a gente é tão capital, assim, tão importante e delicado na hora de tratar? Porque ele parece ser o receptáculo de toda a argumentação e de todo o pensamento psicanalítico do nosso meio. Desde sim, a ideia de responsabilidade do sujeito, desde a ideia de que o sujeito tem que fazer alguma coisa com isso aí, o sujeito tem que se haver com não sei o quê, né? Desde isso, né? Até, enfim, o que vocês possam imaginar dentro do nosso campo. Ele é como que um ponto central. E é justamente isso, porque sempre foi. Sempre que você pegar a noção de sujeito na filosofia e na história do pensamento, ele vai comparecer como esse ponto central, esse ponto em que tudo gira em volta, né? uhum, Gira em volta o conhecimento, enfim. E esse sujeito aí é esse ponto, justamente, digamos assim, para usar o termo do Lacan, uma esfera. Né? Ele é o ponto dessa esfera. E aqui eu queria só compartilhar um pensamento, que eu acho que é da maneira como a gente vem trabalhando, é que há uma delicadeza aí ainda maior de que se a gente embarcar no projeto que o Lacan está deixando para a gente, se a gente de fato falar, olha, isso aqui tem uma validade, isso aqui tem uma importância, o que ele está dizendo para a gente é que não só esse sujeito não tem a ver com o biológico, não tem a ver com essa dimensão integral, ingênua do corpo, mas que ele é, por estrutura, inapreensível. E esse é um problema mais grave aí, né? Porque quando eu falo do sujeito, ele já se perdeu. Bom, aí entra um problema danado, né? Entra um problema uhum, teórico de todo, né? E ele está dizendo, em todas as letras ele diz isso, que do sujeito eu não falo, mas eu escrevo. Esse sujeito eu posso aprender ele se eu mudar de estrutura, se eu pensar a estrutura de uma outra maneira, se eu sair da noção básica que a gente tem do nosso conhecimento de esfera, se eu puder pensar uma esfera furada, com um furo diferenciado. Enfim, tudo isso para mostrar, e aí tem um problema difícil com a matemática e com pensamentos que abstrai, né? Mas que o sujeito é um problema da intuição. O sujeito é um problema do pensamento. Ele é alguma coisa que escapa, justamente porque o pensamento não consegue pensar
sem estar referido a uma estrutura própria que o Lacan vai chamar de esfera. Então, por definição, ele é alguma coisa que escapa à nossa mão. Isso deveria, pelo menos, soar como uma advertência para qualquer tipo de coisa que a gente for falar disso. Né? Como, por exemplo, Sim. já a tão batida questão da responsabilidade pessoal, subjetiva, seja lá como você quer chamar. Ora, ele é ele é alguma coisa, um puro vazio. Né? Em certa medida, a gente podia, em algum momento, poder dizer, ó, o sujeito não é importante para a gente, porque eu não consigo aprendê-lo na linguagem e eu não faço matemática. Ok. Né? Só que não. Uhum. O Lacan nunca abriu mão dessa noção do sujeito. Ele colocou a Uhum. centralidade. Isso é o sujeito do inconsciente, é o sujeito com o qual nós estamos concernidos, é o sujeito, né, com o qual nós operamos. Isso deveria ser, no mínimo, né, importante. E aí eu quero só chamar a atenção um fato interessante, o texto que o Lacan colocou, né, aí no final dos escritos, que o Lucas fez referência, que é o Ciência e Verdade, ele, ele comenta isso rapidamente, porque o verdadeiro nome desse texto é o sujeito da ciência. E ele teve que Uhum. mudar esse texto por questões editoriais. Isso ele comenta na sequência do Seminário 13, que é o Seminário do Objeto. Então, na abertura de um seminário que se intitula O Objeto da Psicanálise, ele precisa colocar no centro o sujeito da ciência. Né? Então, o objeto da psicanálise nada mais, nada menos é do que, né, o sujeito da ciência. E o que disso nós podemos aprender. Aí já tem uma preocupação e um problema danado, mas que deveria, de novo, nos advertir e nos deixar à vontade para poder discutir o fato de que ele não é isso que a gente vem falando. Né? Não pode ser o sujeito deitou no divã, o sujeito fez um Uhum. ato, sujeito comprou uma blusa onde era para ter. Né? Esse tipo de coisa que a gente normalmente fala, a gente pode até falar, tudo bem, sem o menor problema, mas é preciso uma certa consenso, um certo cuidado com o fato de que não tem nada a ver com o sujeito de fato. Né? E aí, bom, Sim, isso é o mais importante, eu acho. esse me parece um ponto que a gente precisa destacar. Né? E aqui eu queria chamar a atenção para uma citação que você faz do Lacan no final do teu texto, que Hum. eu não sei qual é o texto que é dessa citação, mas ele é de 67, ele é o texto Ah, do meu ensino. tá no meu ensino, já te falo qual que é. Vai O lendo aí que eu fim vou do pegar meu aqui. ensino, né, o fim do meu ensino, pois bem, na página 53 do texto do meu ensino. O fim do meu ensino, pois bem, seria fazer psicanalistas à altura dessa função que se chama sujeito, porque se verifica que só a partir deste ponto de vista se enxerga bem aquilo de que se trata a psicanálise. Essa é uma citação muito famosa, né? Fazer psicanalistas à altura dessa função que se chama sujeito. É uma citação importante que os colegas gostam de citar. Você acha que tem uma variante dela, que o psicanalista precisa sempre estar à altura do sujeito da sua época. E aí eu queria te ouvir um pouco com relação a essa ideia de que o que é um psicanalista à altura dessa função. Queria poder escutar o que você pode falar um pouco disso. Queria trazer uma questão de um colega que eu acho que você já começou um pouco a discutir, que é uma colega que mandou Uhum. uma questão para a gente, que é, se possível, explorar a premissa do sujeito dividido entre saber e verdade. Eu acho que você já tocou um pouco nisso rapidamente. E queria reforçar a ideia de que o pessoal que está aí ouvindo a gente pode ficar à vontade para perguntar, que a gente manda aqui para o Lucas e ele vai responder. Opa, se vira nos 30. Manda ver ele. Ah, vamos lá, vou começar pela citação, então. Me parece que, Uhum, eu falo no final, né, que a gente podia se servir disso, porque é justamente da ideia de que, por exemplo, o Lacan fala, não vou lembrar o texto agora de cabeça, que você encontra aqui rapidinho, mas de que quando a gente tem uma delimitação, né, quando a gente define qual que é o nosso objeto, é um contrassenso a gente se afastar dele. Né? Então, se a gente começa delimitando, como o Augusto bem estava falando, de que o sujeito com que a gente vai trabalhar, o pontapé inicial da coisa, né, é o sujeito da ciência, é um sujeito que é inapreensível, que é um efeito. Por que a gente vai começar a falar de outras coisas, então, né, como o sujeito se deitou no divã, né,
sim, a gente pode falar isso, mas eu acho que a gente precisa começar a tentar deixar claro, né? Porque, por isso que eu falo também no texto que é uma proposta para tentar, né, deixar um pouco mais clara a coisa, deixar um pouco mais fácil, mas tenha em mente que destruir a Babel é impossível, né? Porque a gente sempre vai ter dificuldades, como por exemplo, eu falo uma coisa, você entende outra, isso não some da linguagem, né? A garantia não tá dada e nunca vai estar. Né? Não dá para eu saber o que o outro vai falar. Né? É impossível isso. Então, sim, a Babel é impossível, mas que a gente tente, assim como tentar minorar os efeitos imaginados de um grupo, né? Então, daí a ideia do cartel, que o cartel sempre se monta e se desfaz, né? Para evitar que tenha uma liderança ali sempre, porque é normal, num grupo sempre vai ter alguém que se destaca, né? O problema é quando essa coisa se persiste assim, ad eternum e monta uma seita, por exemplo, uma coisa que se assemelha a uma seita, né? Uma coisa religiosa, onde quem é o líder fala e todo mundo amém, né? A gente para de criticar quando isso acontece, né? E de novo, né? A gente sempre fala aqui na borda, né? Podem mandar perguntas, dúvidas e críticas, né? Entendem que crítica é algo ruim, negativo, né? É falar mal. Não, falar mal é você ser mal educado, né? Você desrespeitar a pessoa. Crítica é você falar, olha, tem um ponto aqui que me deixou na dúvida, porque parece que não faz sentido com o que você falou no começo. Né? Como é que fica? E às vezes você nem percebeu que falou aquilo, você falou uma grande besteira, e tá tudo bem. Você percebe o que você falou e você, pô, faz sentido, deixa eu mudar então aqui que minha teorização estava errada. Né? Isso acontece o tempo inteiro em outros campos, física, matemática. Por que na psicanálise não acontece? Né? Eu acho que isso já dá pra gente começar a pensar um pouco o que seria essa ideia de um psicanalista atento à subjetividade da sua época, né? De não perder de vista esses problemas, né? Essas ditas inconsistências, né? Que muitas delas estão lá, porque a teoria delimita alguma coisa e ela vai ter inconsistências. A gente pode fazer algo com isso? Né? Às vezes não, porque a gente trabalha com algo específico, e às vezes a tentativa de fazer algo cria uma coisa nova. E aí eu acho que cabe até pensar em, sei lá, dar um outro nome, não sei, enfim, mas isso é uma coisa, uma outra conversa. Enfim, coisas que me passam pela cabeça às vezes. Mas eu acho que a gente precisa começar a fazer um pouco disso. De novo, para que a gente possa ter uma conversa entre pares de fato, a gente possa começar a tentar minorar os efeitos imaginários do grupo, a que a gente possa, quando eu falar transferência, você sabe do que eu estou falando, não porque já está garantido, mas tem uma delimitação clara do que significa transferência na teoria lacaniana. De sujeito, que é o sujeito do inconsciente, de que, sei lá, eu já vi uma vez definindo o real como aquilo que vem da pulsão, né, e ligando com a libido, e tipo, você não encontra isso no Lacan. O Lacan trabalha a pulsão com a ideia de demanda, né, e o real, com o que ele trabalha, com o que ele propõe, a ideia de um impossível, uma impossibilidade, né, uma impossibilidade lógica. Então, por que isso tem? Não sei. Perguntas que ficam aí pra gente tentar pensar e tentar de fato buscar o que a gente bate muito nas teclas na borda também, de que é necessário um rigor, né? E o rigor não é você ter, como a gente já ouviu, né, uma relação obsessiva com a psicanálise, de você está muito preocupado com detalhes inúteis. Não, a gente está preocupado com uma teoria que sustenta a nossa clínica. Falta nada. Falta análise. É, não é à toa que a gente, talvez se fale pouco disso, mas a gente vê muito por aí, situações de a pessoa chega, eu não sei o que fazer com o meu caso, eu estou começando a atender agora e não sei o que fazer. Aí falam, falta análise, ou estude mais, mas não tem você nunca chega num ponto de, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E é bom deixar aqui claro que isso não quer dizer que você vai saber onde é que vai dar uma análise e que uma análise vai acontecer. Não, a gente não tem como ter essa garantia. A gente faz uma aposta de quando uma pessoa vem nos procurar, no que a gente conversa ali, dá para tentar fazer algumas operações. E que essas operações vão ter alguns efeitos, e às vezes efeitos de tipo, não dá em nada, e às vezes efeitos que são contados após, né?
nem um pouco da ideia do só depois, e não só depois de, vai fazendo que uma hora a coisa acontece. Não. Os efeitos são relatados e você vê que a vida da pessoa vai mudando. Em alguns casos, não. Às vezes a vida da pessoa não muda, ali não deu certo. Eu acho que a gente não pode falar, tudo bem, no sentido de, tipo, deixa pra lá. Não, acho que a gente precisa, se quiser ter um trabalho certo, precisa se preocupar. Putz, não tá indo, não sei porquê. Esse é um ponto importante que eu acho que vale a pena retomar, Hum, que digamos, o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. hum, Há uma discussão aí a entrar e para ver o que ciência é essa que você está falando, sim, né? sim. Agora, eu queria uma coisa que me faz muito sentido é apontar o fato de que a ciência ela se dá para o Lacan, enfim, de uma maneira mais generalizada, ela se dá por conta de uma interrogação daquilo que é dado. Então, Uhum, é importante aí retomar o trabalho, enfim, principalmente do Bachelard, principalmente do Poiré, que é quem Lacan trabalhou, Thomas Kuhn, enfim, tem uma vertente importante na epistemologia, na filosofia da ciência, que vai repensar essa ideia de ciência em razão de uma investigação e de um pensamento aberto e plural. Então, em primeiro lugar, se o sujeito, isso com que a gente opera, é o sujeito da ciência, é preciso ter em mente que, digamos, talvez o seu caráter mais importante seja um caráter antidogmático, digamos, anti-imobilismo. Ele é alguma coisa que está na inteira dependência de um pensamento que não pode ser estável, que não pode ser organizado de uma maneira acabada. Enfim, ele precisa estar suspenso a uma insistente interrogação. E sim. essa me Até por conta parece, da de ser inapreensível, né? É uma coisa que tá em sim, movimento, né? em última instância, o sujeito é alguma coisa que depende de uma pergunta, né, que depende de Sim. uma interrogação, que depende de um ato que venha cortar o discurso, que venha colocá-lo abaixo, que venha colocá-lo em xeque, que venha interrogar o ponto fixo de sentido. Então, o sujeito, Uhum, se ele não tem consciência, ele não pode ter senão em relação a essa espécie de interrogação, de ver crítico. Né? E, bom, se a psicanálise tem alguma relação de afinidade com a ciência, ela não pode perder o seu espírito crítico. Né? Eu acho que aborda, de alguma maneira, surge. Por isso que o tema do sujeito é tão afim ao nosso trabalho. Porque é, é preciso, não de maneira ingênua, dizer que o nosso trabalho é científico, ou não é, ou dar as razões para tal, mas apontar para um instrumento, uma especificidade da ciência que é questionar tudo aquilo que é dogma, que é dogmatismo, uhum, que nos é dado de absoluto, como inquestionável, como, ou seja, apontar e denunciar e criticar todas as impossibilidades de tatear aquilo que é o nosso chão, né? Então, antes de mais nada, a psicanálise, ela tudo bem, não acho que seja por aí, mas ela tem uma via radicalmente crítica, radicalmente, né, cortante, né, que a ciência produz no mundo. E eu acho que a gente não poderia jamais perder esse espírito científico, jamais, com a nossa teoria, né, com os nossos sim. conceitos, com o nosso campo. Não poderia haver jamais assunto que você não possa questionar. Jamais. Isso é uma coisa. O problema nem é tanto o grupinho que se forma em torno do chefe, do cara lá que é dono da escola. Isso é uma besteira evidente. O problema é a gente ter dedos na hora de mexer no nosso campo, na hora de Sim, sim. interrogar, né? Na hora de perguntar que sujeito é esse, que diabo é isso de verdade, que gozo é esse, que é isso, por que eu responsabilizo as pessoas, por que a pessoa vem ferrada no meu consultório e eu acho que ela tem que sair mais ferrada ainda. Sabe, esse tipo de coisa, de interrogação, ele tem que poder ser vivo no nosso campo. Porque disso, né, sem esse espírito investigativo e crítico, o nosso campo, bom, é só mais um, digamos assim, só mais uma dessas doutrinas dogmáticas que tem por aí. Né? É claro que Uhum, em alguma medida é preciso fazer uma unidade, né? Fazer um conjunto, fazer um campo, né? É sim. preciso
de alguma medida, poder fazer uma espécie de consenso, dizer, ó, aqui tem uma espécie de coisas a trocar, de transmissibilidade. Isso aqui é um conceito transmissível, é uma coisa que pode se, né, pensar em conjunto, em grupo. A A camarada própria. falou que, Ah, inclusive, o sujeito da psicanálise não é o cognoscível da ciência. Claro, sim, evidente. sim. Mas é o sujeito da ciência. É o que a ciência coloca no mundo como perturbação. Sim. E é com isso que a gente opera, sem dúvida. Não é o cognoscível, claro. Não é a consciência tal pensada como a ciência. Exatamente. Mas é uma perturbação que a ciência coloca. Sem ciência não há psicanálise. Então diga aí, Lu. Como você falou, é importante que a gente tenha um ponto em comum de partida, né? Por isso também a ideia de axioma, né? É com isso que a gente trabalha. E o que dá para fazer com isso? Né? Por isso também que no artigo eu boto um exemplo muito besta, mas eu acho que ajuda a pensar. Né? Do cara ou coroa. Né? Você descreve um pequeno sistema de que eu tenho uma moeda, ela é redonda, é achatada, tem dois lados. Um lado eu chamo o cara, outro lado eu chamo a coroa. Quando eu lanço ela para cima e deixo ela cair no chão, ela vai cair com um dos lados virado para baixo e outro virado para cima. Quais são as possibilidades que eu tenho do lado que vai sair para cima? Né? Acho que tentei descrever o melhor possível aqui. Pensando até como um programador, né? Você tem que descrever passo a passo a coisa. É cara ou coroa. Não tem como sair uma terceira opção. É impossível. Não tem. Para mudar isso, eu tenho que mudar a moeda. Eu tenho que criar uma moeda de três lados, por exemplo. E é basicamente isso que a gente. Esse fragmento de raciocínio que a gente tem para trabalhar numa teoria. A teoria propõe tal coisa. O que eu posso fazer com isso? Né? É esse solo comum que a gente tem que começar a tentar delimitar, estabelecer, né? Como você falou, fazer uma certa unidade para que a gente. Senão a gente não tem um chão para caminhar, né? Para fazer alguma coisa. Senão a gente cai num vazio sem fim, né? E aí não tem nada que fazer mesmo, talvez. Né? Que, que muitas vezes se fala que realmente o paciente tem que ficar no vazio da angústia ali sem fim e algo vai acontecer, né? Assim, eu discordo um pouco disso, né? Mas acho que isso é papo para outro assunto também. O problema da moeda é que ele é um experimento mental. E acho que esse é interessante para pensar a dimensão da ciência na medida em que você pode fazer experimento mental. Mas se você jogar uma moeda, ela pode, às vezes, pode cair de uma determinada maneira que ela Sim, fica em pé. pode acontecer que ela fique em Né? pé, sim. Agora, é esse caráter de imprevisibilidade, de, enfim, de alguma coisa, digamos, esse é um ponto importante, porque depende do marco teórico que você vai partir. Né? Uhum, Para você colocar como impossível que não tem um terceiro, você precisa definir e pressupor isso antes. Né? sim. Então, dado o seu pressuposto, dada a sua abstração, você pode, de alguma maneira, obter uma espécie de variação de resultados. Né? Enfim. Uhum, E é importante isso para o Lacan, porque quando ele fala em axioma, ele fala alguma coisa, ó, a gente trabalha dentro de um esperado, dado que nós pressupomos o quê? Um inconsciente. Nós pressupomos uma espécie de funcionamento combinatório dessas palavras, entre aspas, dessas palavrinhas especiais que são significantes, e dentro desse combinatório, e aí a gente atribui essa articulação. Né? Então, é isso, meu cara. hum. Ah, tentando pegar rapidinho, eu vi que tem uma pergunta aqui, já pego, falo um pouco dela. Mas voltando um pouco, que eu falei muito pouco, né, da ideia do sujeito dividido entre saber e verdade, né? Uhum. Muito, muito breve aqui, né? Pegando a definição do significante, né? Que significante é aquilo que representa um sujeito para outro significante. Então a gente tem três elementos aqui para pensar, né? Então, esse sujeito aqui, que ele é apresentado pelos significantes, né? Que ele está dividido entre S1 e S2, entre a verdade e o saber. E a gente percebe aqui que se a gente não tiver uma articulação, não tem como ter a produção, né? Uma articulação do saber não tem como ter a produção de uma verdade. Uma verdade que não é a única, a última, porque não tem uma garantia, né? É, eu acho que isso aqui é importante a gente pegar esse ponto também, porque a gente começa a ver que
o Lacan não está soltando as coisas à torta direita, né? Ele está, por exemplo, você vê que S1 e S2 se relacionam com saber e verdade, você vê que isso tem a ver com toda essa problemática do sujeito com o que o Augusto falou que tem na filosofia, que é uma coisa que se discute até hoje, né? Então não é um problema fácil, né? Falando nisso até deixar uma deixa, fala um pouco aí do seu curso, Augusto, que você está para lançar aí sobre o assunto. Assim, vou dar um curso sobre o tema do sujeito, né? Sobre a gente vai trabalhar um pouco com as questões do ciência e verdade e também vamos seguir esse diálogo aqui. Esse diálogo, o Lucas vai estar lá, vai ser um Opa, diálogo sobre esse tema, né? Vamos lá, quem tiver interesse sobre a gente aí. isso aí, só procurar o Augusto ou procurar pela borda também, que a gente direciona. O camarada que falou, cadê? Perdi. Perguntou o que é o impossível em psicanálise, né? Uhum, uhum. Em termos muito gerais, a gente tem 5 minutos aqui, vendo o horário. É, Nós temos um quando, BordaCast sobre o real, né? sim, pode Pode, ajudar a pode se ajudar. Colega que um, tiver com essa questão pode dar uma olhada lá no tema sobre o real. Né? um complemento, Forma- mas pegando a ideia da moeda, né? Você tem um sistema que tem uma impossibilidade, né? Que não tem como aquilo acontecer. Teria que mudar todo o sistema, né? Assim como quando se estabelece um discurso, né, entre analista e analisante, há uma impossibilidade naquele discurso, daquele caso, né? O analista vai tentar operar ali para, de fato, criar o impossível, criar o que não existia. Até aquele momento do ato analítico, aquilo não existia. E isso produz efeitos de transformação. Muda a posição discursiva da pessoa que está ali falando com você, né? Muda o sujeito. E isso tem efeitos na pessoa, né? Muda o sujeito, tem efeitos na pessoa. É importante a gente continuar mantendo isso. Então, o impossível, mais ou menos, basicamente é isso. Sugiro, como o Augusto falou, escutar o BordaCast sobre o real. E se não ficou nem um pouco claro, pode mandar pergunta que a gente fala mais sobre isso. Pode mandar no direct também. A gente está sempre aberto, né? Não tenham medo, por favor. Como é, Como é que é? como é A que gente estamos, trabalha. Não ouvi, desculpa, Augusto. como é que estamos de tempo? Deixa eu ver aqui. Temos 2 minutos. 2, 3 minutos. Só ler a pergunta do colega aqui. E quando a gente trabalha com um sujeito que não tem acesso à linguagem? Hum, Isso quer dizer o quê? Coisa com alguém que não fala? É, Deficientes? linguagem É, verbal. me parece que essa é uma das limitações que a gente tem com essa Uhum, psicanálise, né? Não sei dizer com outros porque eu nunca fui ver a fundo, né? Como é que outras linhas da psicanálise trabalham com isso. Talvez tenham uhum. trabalhos por aí. Mas é uma limitação que a gente tem, porque é algo que se produz na fala, né? Na fala, no falar. Do que a gente está falando aqui, coisas vão se produzindo. A questão é que quando está um analista analisante, vai ter alguém que vai estar fazendo operações, que é essa pessoa que vai tentando fazer, executar a função de analista, né? E tudo isso é na fala. Então, sim, é uma limitação que a gente tem. É, problema, talvez, mas não sei, né? Tem campos aí que lidam com isso, então É, não tem por que a talvez gente se tenha preocupar outras com isso, maneiras, talvez. É, exatamente. Talvez tenha outras maneiras de lidar com isso, enfim. Para o Lacan, não. Né? Para o Lacan, sim. a função e campo da fala e da linguagem. Né? E é importante que a gente tenha isso claro, de novo, né? Porque a psicanálise não é polivalente. Né? A psicanálise lacaniana, pelo menos, né, para deixar delimitado aqui, não é polivalente, né? Não serve para tudo, né? Por Uhum. mais que se tente explicar o mundo, muitas vezes, né, uma prática comum no nosso campo, mas não é o que a teoria se propõe, né? Não é para isso. Então, sei lá. Mais uma pergunta aí, Augusto? Acho que só. Cara. Bom, queria agradecer o Lucas aí. A gente vai retomar, se eu não me engano, daqui a 15 dias, com o próximo texto, né? Se eu Uhum, não me engano, uhum. o primeiro. E ele vai vir Isso. aqui junto com o Lucas para falar. Críticas, comentários, questionamentos, perguntas, enfim, mandem para a gente, isso importa, interessa, que a gente possa fazer sempre um trabalho melhor, enfim, abrir mais ainda a discussão, que ela não fique né, restrita a isso, que a gente possa sempre melhorar também nossos dispositivos. E aí a gente, bom,
parte disso para mais coisa, né? Para mais trabalho. Esse é o nosso interesse total. Isso Então é aí. isso. Bom, vamos ficar por aqui. A live vai ficar salva. Não se preocupem, né? Quem não conseguiu assistir. Então até a próxima. Muito obrigado aí. E mandem perguntas. Sem elas a gente não consegue continuar. Isso Abraço. aí.